Boa noite, vamos fazer mais uma live aqui na Caras, Inspiradores, né? Esse projeto muito legal, a gente entrevistou pessoas aqui incríveis, como a Nérida Pinhon, como o maestro João Carlos Martins, como o Daniel, falando sobre educação, e hoje uma jornalista fantástica, uma escritora, Adriana Araújo. Estou esperando ela entrar aqui, mas a gente vai falar um pouco da vida da Adriana, desse livro, por que ela resolveu escrever esse livro, o significado desse livro na vida dela, ela contando toda a história de amor pela sua filha, toda a construção dessa história de amor, por que ela fez essa opção de deixar muitas coisas na sua vida para cuidar de quem ela ama tanto, né, que é a sua filha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui da nossa conversa. A Adriana falou que já estava por aqui. Aqui, você está aqui, Adriana. Vamos lá. Seja bem-vinda, Adriana. Mas eu sei que é uma história que Cadê vai você? emocionar muitas pessoas, porque todos nós enfrentamos por grandes dificuldades na vida e a gente sabe o Você significado sumiu agora. dessas dificuldades todas, a força que a gente tem que ter, a luta que a gente tem para ir em frente. Não sei se a Adriana não está conseguindo entrar. A Adriana está no norte do país, fazendo matérias, reportagens, mas a internet estava boa lá. Vou entrar de novo. Vamos ver se ela consegue entrar aqui para a gente falar sobre o livro. O livro é esse daqui, sou a mãe dela. Eu sou um leitor privilegiado porque tive a honra de ser o primeiro leitor do livro dela. Quando eu disse para ela, você tem um livro, eu comecei a ler o livro da Adriana e fui ficando fascinado com a história, com a maneira com que ela conta a história, né? Vamos tentar de novo aqui. Adriana, aqui está dando que você não está conseguindo entrar. Estou tentando... eu mandar o convite para você. Qualquer coisa te chama se ela não entrar, é isso? Vamos tentar de novo aqui. Adriana? Agora Oi, sim. Tudo bem? tudo Deu bem? certo? Acho que sim, vamos torcer. Sou a Ai, mãe dela. que Que bom bom, falar com né? você, te ver. Que bom. Quando a gente estava criando esse projeto aqui na Caras, né, dos inspiradores, começou com o João Carlos Martins, numa das primeiras conversas eu falei assim, a gente precisa entrevistar a Adriana Araújo, porque as pessoas conhecem a Adriana como jornalista, como uma jornalista consciente, ciosa do seu trabalho, do seu ofício, e a gente precisa conhecer um pouco a Adriana escritora, essa mulher que tem uma poesia no texto que é muito bonita, né? O que muda da jornalista para a escritora? Bom, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que explicar é que quem diz que eu sou uma escritora é você. Vamos contar para todo mundo que, na verdade, eu tinha textos de mãe guardados numa gaveta que eu escrevi ao longo de 4 anos. E eu achava que talvez fosse um livro, mas também achava que era audacioso demais para uma jornalista de televisão falar que tinha um livro. Então aquilo ficou guardado durante muito tempo, até que um dia a gente conversando, né, Chalita? Eu falei, você se prontificou a ler e eu tomei coragem, porque também dar um texto para o Chalita ler tem que ter coragem. E daí então você disse que eu era uma escritora. Vou tentar acreditar. E foi tão incrível que você me deu o texto, né? E eu tinha ido dar prova no Mackenzie, estava dando a prova e comecei a ler.
E eu fui ficando tão fascinado pela história, pela delicadeza com que você conta a história, pela generosidade sua em partilhar a sua dor, o seu medo, a sua dificuldade, uma menina, mãe de uma menina, né? E de repente abrir o seu coração e contar a sua história. Você me perguntou o que muda da jornalista para a escritora. Talvez, porque eu não escrevi como jornalista, mas como mãe, talvez eu tenha permitido que meu coração transbordasse. Eu precisava disso. O livro foi muito terapêutico para mim. Como eu vinha de um processo longo, uma jornada longa com a Giovana, cirúrgica, de muitos tratamentos médicos, para que ela tivesse um equilíbrio pleno para caminhar, por conta da diferença entre as pernas. Ela nasceu com uma síndrome ortopédica, de uma perna não crescia no mesmo ritmo da outra, a diferença podia chegar a 15 centímetros. Então, como eu vinha, Chalita, desse longo período de tratamento médico e também de uma jornada que eu acho que é até mais importante que a jornada médica, que é a jornada pela autoestima dela, para criar, fazê-la uma adolescente, uma jovem, hoje já uma jovem adulta que está com 23 anos assistindo a gente. Beijo, linda. A gente está longe, mas está sempre perto. Então, eu acho que foi isso, assim, eu não me censurei. Eu não pensei em texto de forma técnica ou como fazer o texto. Eu simplesmente transbordei nesse livro, deixei o coração falar. Talvez seja isso, que ficou diferente de tudo que eu já escrevi, realmente. Eu quero ler algumas coisas aqui do livro. Tem uma história muito instigante, que é a história da escada, né? Olha a linguagem dessa menina Adriana. Sempre me vem à mente a mesma lembrança. No fim de tarde, a escada. Volto com frequência àquela escada e sempre me pergunto: por que a aura, a luz, o vento, o choque que senti naquele lugar seguem tão acesos em mim? Eu estava ali no topo da escada acompanhando a minha avó, que acabara de conhecer a bisneta, não sei qual número. Eu sou a neta número 14. Depois de mim ainda vieram mais 22, os bisnetos e tataranetos, nunca contei. A visita pós-parto foi na casa da minha mãe, num bairro operário, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde morei até minha menina completar 1 ano. Não sei se era um sábado ou domingo, e nada me lembro do transcorrer daquela tarde. Só me lembro da despedida. Acompanhei minha avó até a varanda. Ali onde poderia apenas dizer tchau, ela decidiu falar umas palavras mais. No topo da escada, já descendo os primeiros degraus, ela se virou com expressão contrariada. Minha filha, tenho quase 50 netos e bisnetos e a sua é a primeira que nasceu desse jeito. Um problema. Nunca imaginei que um dia teria uma neta assim. Mas pode deixar que vou rezar e Nossa Senhora vai curar a mão dela. E aí, Adriana? O que você sentiu nesse momento? Você sabe a resposta que eu dei, porque você continua lendo o livro, mas eu não vou contar agora. Você sabe que é assim, Chalita, quando eu resolvi enfrentar a tela vazia do computador e eu senti essa necessidade para escrever, a primeira pergunta que eu me fiz é assim: você começa por onde essa história? E eu comecei pela escada. Só que eu, racionalmente, conscientemente, se você pedisse para fazer uma lista do que tinha sido mais importante na história, esse episódio não era. Mas na hora que eu perguntei para o meu coração, onde você começa? Como o que mais marcou naquele começo da jornada de mãe? A minha memória e o meu coração me levaram até o topo da escada. Nesse encontro com a minha avó, que é uma senhora de 98 anos, viva, lúcida, e estive com ela, inclusive, recentemente, antes da pandemia, foi doído para mim. E ela não disse essa frase, e eu tenho consciência plena disso, com nenhuma intenção de magoar, criticar. Mas é que, de fato, a sociedade, de uma forma geral, e as próprias famílias têm dificuldade, até hoje, em 2020, de lidar com a diferença, de compreender, de incluir, de abraçar. Então, assim, você vive situações em que, às vezes, a luta pela inclusão e pelo respeito e pelo espaço de respeito à diferença
começa dentro da sua casa, na sua família. Então, quando a gente fala assim de inclusão, a gente está pensando sempre no que o mundo externo pode fazer. E muitas vezes não. Muitas vezes a dor de quem recebe um diagnóstico difícil, de uma grávida que vai ter um bebê com uma diferença física, a dor dela, às vezes, começa das frases que ela escuta dentro de casa, da própria família. E do mundo lá fora também. Então, assim, não tem nenhuma mágoa da minha avó, inclusive o livro vai contar o final dessa história também, que eu não posso revelar agora, mas, assim, de fato, o meu coração me levou para aquele lugar. E como esse livro eu respeitei, foi algo que na reta final, quando estava tudo escrito, Charlita, eu falei assim, mas você vai publicar assim mesmo? Porque eu conto frases que eu ouvi, situações que eu vivi, que pouquíssimas pessoas sabem. Algumas dessas situações a Giovana veio a saber quando ela leu o livro. Então, assim, mas eu disse para mim mesma, se é o seu coração escrito, se é o seu coração em páginas, siga o que ele te disse. Então, o livro é isso. O livro é o meu coração, é a minha verdade, o que eu vivi, o que eu senti, e eu espero que de alguma forma seja inspirador, como você é tão inspirador. Adriana, você sabe que é uma coisa bonita que, assim, quando eu li essa parte da sua avó, em outros momentos que você fala de algumas pessoas que causaram dor para você, né? Pelo amor que você tem pela sua filha, pelo amor que você tinha naquele momento, e por pessoas que tinham um dizer preconceituoso. Mesmo assim, a maneira com que você trata é a maneira de alguém que compreende um repertório diferente do seu. Eram as palavras que a sua avó tinha naquele momento, não é por mal, né? Então, eu acho que uma das riquezas da dimensão poética desse livro é dizer assim, o que você sofreu, e ao mesmo tempo, mesmo que naquele momento você tivesse alguma raiva, é de uma compreensão daquelas pessoas de não saberem a dor que elas são capazes de causar em outras pessoas com palavras ditas sem pensar ou sem conhecer o outro, né? Tem até um trechinho no livro que eu falo, às vezes palavras malditas, né? Palavras malditas que as pessoas não têm, às vezes, intenção de magoar, de ferir, de provocar essa dor, mas isso acontece. Agora, eu não vou te dizer que não me provocou uma dor e que no momento em que aconteceu, eu fiquei muito chateada. Mas é um processo também. Você depois vai amadurecendo, vai vivendo e você se coloca no contexto daquela pessoa que disse aquilo. Então, assim, o livro me serviu para isso também. Para passar a vida um pouco, olhar pelo retrovisor, como eu falo. Sabe assim, passar a história um pouco de novo e rever tudo. E enxergar o contexto em que tudo aconteceu e, de alguma forma, me trouxe uma leveza muito grande escrever. Depois que eu fiz essa revisão, assim, sentimental mesmo de tudo. Tem uma coisa muito legal, né? A Giovana demorou para ler o livro, né? Você leu antes dela. Eu li antes dela. Leu mesmo. E você sabe o que eu achei lindo na apresentação que ela faz do livro? A sinceridade dela de colocar isso. Olha o que diz a Giovana aqui, né? Desde o início, antes mesmo de ler, lutei contra esse livro. Sempre achei a ideia de publicar a nossa história algo muito esquisito. Me parecia algo real demais para estar impresso e nem livros de ficção. Eu esperava que minha mãe largasse dessa ideia de escrever, que fosse só uma fase. Mas, claro, no fundo eu sabia que ela não deixaria para lá, porque, como os leitores perceberão, quando ela coloca uma meta na cabeça, ninguém tira, nem por decreto. Depois de vários meses, decidi ler, com uma leve intenção de dizer que não daria a minha aprovação. Mas me surpreendi ao encontrar um olhar diferente sobre a história que eu já conhecia. Fui pega de surpresa pela reconstrução dos momentos marcantes da nossa vida. Ri e me emocionei com casos que já ouvi milhares de vezes. Percebi que eu estava curiosa para chegar ao final, mesmo já sabendo o que iria acontecer. Queria saber como os últimos capítulos seriam recontados. É muito. Para você deve ter sido muito emocionante ler o que ela escreveu também. Nossa. Não, e foi surpresa. Porque essa ideia de escrever uma introdução, que a Giovana escrevesse a introdução, foi do editor do livro, Guilherme Samora. E eu estava fazendo uma viagem de trabalho e ele me ligou e falou o que eu achava. Eu falei, eu acho ótimo, eu não tive essa ideia, mas vamos ver se ela quer e eu vou deixar vocês dois se entenderem.
porque eu não queria ser um elemento ali, queria que ele conversasse com ela. E eu fiquei 10 dias viajando, quando eu voltei ela tinha escrito. E eu não li. Eu falei, não. Aí se não podia aparecer o pitaco da mãe jornalista, eu falei, não, não vou ler, eu quero que seja exatamente como vocês combinaram entre vocês. E aí fui ler quando o livro já estava diagramado. Chorei muito. Chorei muito. Achei lindo. Achei objetivo, simples, verdadeiro. É isso que você falou, Xanita. Ela se coloca de uma forma muito simples e verdadeira. Ela resistiu muito à ideia do livro. A exposição, até talvez o não saber exatamente o que a mãe estava escrevendo, ela tinha talvez alguma dúvida do que eu poderia. E quando ela leu, ela respondeu, mãe, pode publicar. Tá poético, tá bonito, pode publicar. Não que tenha sido também um processo fácil para ela, mas ela entendeu, e ela entendeu o propósito. Então aí ela... Mas eu chorei muito quando li esse texto. E vou te contar uma coisa engraçada agora. Depois que eu li e abracei ela meia-noite na cama, acordei ela para dar um abraço e chorar junto. Aí depois, um dia de folga, a gente teve a ideia de comparar o texto dela, original, com o texto final, que o Samura tinha aprovado e diagramado. Porque ela não lembrava exatamente se estava tudo como ela tinha escrito ou se o editor tinha feito algumas adaptações. Aí a gente pegou o original e o que estava diagramado. Era exatamente o que ela tinha escrito. Porque eu, naquele pedacinho que você leu, está assim, como os leitores perceberão, eu falei, não, isso foi o editor que escreveu. Aí a gente pegou o texto dela, ela tinha escrito, como os leitores perceberão. Aí eu falei, essa menina é editora de livro, gente. Aí agora, em casa, virou bordão. De vez em quando a gente fala alguma coisa assim, como os leitores perceberão. Mas, Adriana, você sabe que nesse projeto aqui, Caras Inspiradores, né, a gente entrevistou também a Mérida Pinhon, que é uma grande dama da literatura, uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. E uma das coisas que eu achei muito instigantes na fala dela, que tem a ver com o que você e a Giovana faz aqui no livro, a Mérida dizia assim, quanto mais autêntica é a história, e mesmo que seja ficcional, mas quanto mais você, escritor, vive aquela história, quanto mais você acredita, você dá verdade para ela, você sofre para escolher um nome de uma personagem, você sofre para imaginar a cena que você está construindo, né? Como você disse na sua cabeça, assim, você está ali com aquele computador sem nada, começa como essa história? Toda a história está dentro de você. Mas como é que eu vou fazendo uma tessitura? Por que começar com a escada? E de repente, o que é bonito, que daqui a muitos anos, quando esse livro for lido novamente, não, ela escolheu a escada porque tem um sentido, que você pode descer ou pode subir. Ou ela escolheu a escada, e aí o livro não é mais seu, né? Aí é o leitor, como os leitores, eles que vão chegando às conclusões. Isso eu acho incrível. Essa parte eu acho mágica, Xalita, porque assim, o livro te pertence a você, leitor, né? O escritor, ele contou, escreveu do jeito que ele deseja, e eu sempre vi isso com os livros que eu leio. Nossa, você escreveu para mim, e eu entendi assim, e aquela minha interpretação passa a ser o meu livro, né? E eu acho isso lindo, esse processo de você ler, se identificar ou não, mas ao mesmo tempo você faz uma interpretação daquilo e absorve aquilo. Então, assim, essa parte em que o livro vai ganhar o mundo e vai ganhar o coração dos leitores, e cada um está livre para absorver e compreender como quiser, eu acho muito bacana. Isso eu acho mágico. Vamos ler mais trechos aqui para as pessoas conhecerem essa linguagem da Adriana. Podem comprar um livro também, não é só para ficar com os trechos aqui. Tá aqui, ó, tô com ele na mão, viajei para bem longe, mas agarradinha na cria. Ó. É filho, né? Livro é filho, né? Tô sentindo. Você está sentindo, né? Sei que em algum lugar escuro e agradável, silencioso e protegido dentro de mim, e bem longe da claridade daquela sala, eu e a minha menina nos encontramos. Olhamos uma para a outra e sorrimos. Em algum lugar secreto dentro de mim, descobrimos que já nos pertencíamos. Ela era a minha menina e eu, a menina dela. Meu encontro eterno de apenas alguns instantes foi despertada por um choro suave e breve,
e pela voz rouca do obstetra, agora com uma fala fora do script. Inesquecível a delicadeza e a cumplicidade da frase dita sob medida para mim, instantes antes de me entregarem a minha menina. Ela é do jeitinho que a gente imaginava. Era 8h30 da noite, pelo horário de verão, do dia 6 de outubro de 1997, uma segunda-feira, quando mudei de papel no mundo, acolhi minha menina e, ainda morna nos braços, abri os olhos para ver seu rosto e ter certeza que ela estava encaixada e segura em meu peito. Que linda maneira que Ai, você conta a Thalita, você experiência me de ser vai falar mãe, né? desse jeito. Olha, quem tem filhos, mães, entende, pais também, eu acredito, com certeza. Mas assim, o momento desse encontro é um momento tão mágico, especial, inesquecível. É um momento que você muda de papel no mundo. E você sabe exatamente que você, a partir daquele momento, você está mudando de papel no mundo e acolhendo uma vida e se tornando responsável por ela. Então, assim, eu vou te dizer que essa parte eu escrevi quase de olho fechado. Sabe assim, é um mergulho mesmo para você voltar na maca, ao bloco cirúrgico, para você lembrar. E curioso, porque assim, frases são tão marcantes para mim. Quando eu comecei a escrever, eu lembrava de todas essas frases. Eu lembrava da frase da obstetra, da frase da minha avó. Eu sei as frases. É quase como se a minha trajetória fosse a linha do tempo marcada por frases. E a frase da obstetra, quando ela me disse, ela é do jeitinho que a gente imaginava, obviamente essa obstetra também estava sofrendo comigo. Porque eu vinha de 4 meses de gestação pedindo para ela um parto prematuro. Porque como a gente sabia, a cada mês parecia que o problema se agravava e você visualizava no ultrassom as diferenças físicas, a sensação da grávida é que o problema está em mim, está no meu útero. Cada mês que passa, o problema se agrava, quando na verdade não. O problema foi a anemia tubular, que é essa síndrome ortopédica, se define ali entre a 4ª, 7ª semana de gestação. Só que os exames vão mostrar no final. E mês a mês, aquela angústia de saber o que ia acontecer. Então, a obstetra me acompanhou nessa aflição. E me convenceu que o parto prematuro não ia poupar minha filha de sofrimento, diminuir as diferenças que ela queria. Então, a hora que ela me entrega, ela também sabia que no coração de mãe, apesar do exame de ultrassom ter mostrado várias coisas, você fica, pode não ser nada. E também você fica, pode ser muito pior. Você passa durante um período de 20 minutos de uma cesárea, depois de meses de uma gravidez com aflições, de diagnóstico difícil, você, ao mesmo tempo que você acha que não, estava tudo errado, os exames estavam todos errados e ela não tem nada, você pensa, vai ser um caso muito mais grave. Você pensa, não sabe nem se vai nascer viva, porque a aflição é muito grande para uma gestante nessa condição. Então, quando ela fala essa frase sob medida para mim, apesar da cesárea ser um processo tão de um script só repetido, mas quando ela fala essa frase para mim, eu senti exatamente o que ela queria. Ela queria me dizer, nós já sabemos tudo, você não precisa de alimentar esperanças desnecessárias, mas também não precisa ficar apavorada. Aquilo me acalmou de uma forma tão grande, assim, ela estava me entregando aquilo que eu já sabia que a minha filha teria. Os exames mostraram tudo. Então, assim, aquilo me acalmou e a lembrança que eu tenho da frase dela para frente é de paz, de uma paz profunda e do meu encontro eterno de alguns segundos. E é isso, você se encontra com a... Eu me encontrei com a Giovana antes dela sair de dentro de mim. Você sabe que ela já me pertencia e eu pertencia a ela. Ela é a minha menina e eu sou a menina dela. Isso é para sempre. E é muito especial esse encontro. Adriana, tem muitas mães aqui colocando da experiência, da lembrança, né, do momento em que elas foram mães também, e é exatamente isso que você coloca, né? Imagina, de uma hora para outra, essa criaturinha, né, que está nascendo de uma mulher, que está saindo ali, se torna a pessoa mais importante da vida dela, né?
o mundo muda completamente, né? E no seu caso ainda, com essa dificuldade da gravidez, acompanhando os exames, né? Esse sentimento desse amor que teria que ser mais intenso, mais corajoso, mais cheio de... É fascinante esse processo, né? E aí você encontra na medicina, e você está contando dessa história do obstetra, mas você encontrou muitos médicos incríveis também nessa trajetória, né? Pessoas que tiveram uma... Aliás, você encontrou as duas coisas, né? Em 2015 eu escrevi aquela carta contando de um trauma. Aquilo foi um trauma. Que foi o diagnóstico da amputação no médico que examinou a Giovana por 10 minutos, em pé. Ele viu ela caminhar assim na frente dele, ela usava aparelhos, cambaleava, já tinha feito 3 cirurgias com 1 ano e 2 meses. E ele, mãe, quantas cirurgias em 1 ano? 3. Quantas cirurgias mais você acha que ela vai fazer? Eu não sabia, ninguém sabia naquele momento. Ele falou assim, não vale a pena. Passa 1 ano, mais uma cirurgia. Outro ano, outra cirurgia. Isso demais, melhor amputar. Mas assim, em 10 minutos de uma consulta em pé. Aquilo me traumatizou muito. Depois de publicar aquela carta em 2015, eu fui procurada por várias pessoas que também passaram por situações parecidas. E também por pessoas amputadas, que hoje estão super bem, reabilitadas, com próteses. Porque a amputação, muitas vezes, é a saída para várias situações. Não só para a hemimelia, que é o que a Giovana tem, mas para outras situações. Mas o trauma, para mim, foi... Ela já caminhava com os próprios pés. Ainda que desequilibrada, ainda que precisasse de muitas cirurgias. Não é natural você dizer para uma mãe assim, daquela forma, tiramos o pé e está resolvido o problema. Porque tirar um pé é tirar um pedaço do seu filho. E tirar um pedaço de um filho é tirar um pedaço de uma mãe. Então, assim, aquilo foi tão forte que quando ela fez 18 anos, a carta estava explodindo dentro de mim. E então eu escrevi e foi publicada na Folha. Mas naquela carta de 2015, eu escrevi assim, que eu precisava exorcizar esse fantasma, que durante 18 anos ficou na minha mente, que ela poderia dar errado, a cirurgia poderia não ser bem sucedida e acabar em amputação, ou até em situação mais grave. E na carta eu escrevi, um dia eu precisava exorcizar esse fantasma para um dia escrever sobre os anjos. E esse livro fala dos anjos, que são os 2 médicos que eu chamo de anjos de jaleco, que são os 2 médicos maravilhosos que a Giovana teve. Um em Belo Horizonte, o Dr. César, e o outro em São Paulo, que é o Dr. Amâncio. Eu não posso falar muito deles. Aliás, eu escrevi esse livro também para eles, porque o dia que eu escrevi o capítulo do Dr. Amâncio, que foi o médico que fez os alongamentos ósseos dela, eu chorei muito, para você ter uma ideia de como esse livro transbordou de dentro de mim. Eu estava no salão de beleza, fazendo a tinta do cabelo, a raiz do cabelo. De repente, peguei o celular. Comecei a escrever nas notas do celular. Eu precisava escrever naquele momento no salão de beleza. Eu comecei a escrever e a chorar. E a cabeleireira vinha falar comigo. Eu falei, tá tudo bem, só estou escrevendo uma coisa aqui bem emocionante, mas eu estou bem. E escrevia e chorava. E quando acabou o capítulo dele, óbvio que depois eu passei em revisão, mudei algumas coisas, assim, quando eu botei para fora assim, a emoção que eu queria colocar falando dele, do Dr. Amâncio, eu desliguei o celular e pensei, eu gostaria que fosse um livro, porque eu queria que ele lesse. E agora, na pandemia, eu fiquei muito aflita de novo, porque o livro, eu não sabia se o livro ia sair esse ano ainda ou não, estava no comecinho do processo que você acompanhou muito, não só acompanhou, como me ajudou nesse processo de falar com as editoras, de conversar. Eu fiquei tão aflita no meio da pandemia, eu falei, não, eu vou mandar por e-mail mesmo. Mandei o PDF para o doutor Amâncio e para o doutor César, para que eles lessem. O doutor César tem 73 anos, o doutor Amâncio, eu acredito, com 68, 69. E eles estavam isolados naquele primeiro momento da pandemia, que todo mundo ficou, enfim, precisava se proteger. Eles estavam isolados, estavam protegidos, mas como eu fiquei com medo, eu falei, eu preciso que eles leiam. Eu escrevi para eles são os meus primeiros leitores. E foi lindo demais, porque eles responderam em e-mails que eu vou guardar assim para sempre, para sempre. Quando você... eu nem sei te explicar, Charita, eu sei assim, todos os dias a Giovana dá um passo e é a eles que eu agradeço. Então assim, eu vejo a Giovana
Eu vejo os médicos dela em cada passo que ela dá. Por isso que eu sou tão, assim, mãe babona, sabe? Ela falou que eu não podia chorar, mas ela não está aqui para proibir, né? Ai, meu Deus. Mas, assim, eu sou uma mãe babona dessa estudante de medicina, porque, assim, eu sei o que eles representaram para ela. Então, você vê sua filha acordar de manhã, calçar o tênis e falar, tô indo de metrô para a faculdade, pode parecer trivial para muita gente. Para mim, não é. Para mim, é ganhar na Mega Sena. Falar, voltei de metrô, vou ali encontrar umas amigas, a gente vai andar na Paulista. Sabe assim, vê-la caminhando, como no começo da infância foi uma luta muito grande, ela caminhou novinha, mas sempre naquela dúvida. Crescia um pouquinho, a perna ficava 5 centímetros menor, usava aparelho, cambaleava, a coluna ficava tortinha. E sempre aquela agonia de mais uma cirurgia, e mais uma, e mais uma, e a torcida para que não desse nada errado, nenhuma infecção, para que não acabasse numa amputação. Então, assim, como foi uma jornada, eu vejo o doutor Amâncio e o doutor César em cada passo dela. E assim, não tem muito obrigada que baste nesse mundo. Não tem um livro que seja capaz de agradecer. Mas eu tentei. Mas é tão legal você fazer isso, né? Porque é claro que a gente também tem médicos frios, médicos mais indiferentes, mas a gente tem tantos médicos que mudam a vida das pessoas de fato, né? Que ajudam as pessoas nos seus calvários e, de repente, as pessoas se esquecem um pouco de agradecer, de lembrar o que eles fizeram, né? O seu gesto, a sua preocupação, a vontade. Talvez até esse respeito, esse carinho por eles tenha semeado na Giovana a vontade de ser médica também, né? Eu nunca imaginei que ela ia querer medicina, porque não tem nenhum médico na família. E você, na minha imaginação, depois de tanto tempo, né? Tantas cirurgias, anestesia, dores, morfina, cadeira de roda, eu pensei, bom, ela vai querer distância de um hospital. Imaginava, né? Mas não, com 14 anos eu cheguei de uma viagem, ela me falou, mãe, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Eu falei, decidi minha profissão, vou ser médica. Eu falei, mas assim, eu estava viajando, e cheguei de viagem. Eu falei, mas decidiu assim? O que houve? Alguma inspiração? Alguma... Não, eu já estava refletindo há muito tempo. Agora eu decidi. E decidiu. Mudou de colégio para fazer um ensino médio mais puxado, mais focado no vestibular de medicina. E aí, depois de todo aquele turbilhão do vestibular, entrou na faculdade, tinha assim um medinho de que talvez tivesse batalhado muito por uma vaga em medicina e talvez não fosse isso. Mas esse medo eu não tinha. Eu falei, a hora que entrar... E entrou e é apaixonada. Apaixonada, adora, tá feliz. Quantas cirurgias foram, Adriana? 10 no total. 9 nas pernas e uma na mão direita, para ter o movimento de pinça dos 2 dedos. Vamos para mais um trecho, depois a gente fala da mão. Estamos sentadas, eu e ela, separadas pelo calendário e por um oceano. Estamos sozinhas e juntas. Ela está sentada numa escada vazia, num lugar desconhecido, na hora do almoço. Vai comer um sanduíche frio. Eu não vou almoçar hoje, mas uma ceia me espera à noite. Estou sentado numa calçada úmida, um dia congelante longo. Estamos no inverno. Eu e ela. Ela no inverno chuvoso de Londres, nos últimos dias de fevereiro de 2012. Eu no inverno branco de Nova York, coberta pela grossa camada de neve, que caiu a madrugada inteira no dia 24 de dezembro de 2009. Começo pelo Natal. Naquela manhã de quinta-feira tenho a missão de abandonar os cobertores sem autopiedade e seguir para o subúrbio de Nova Jersey, para acompanhar a história que comovia o Brasil. Um menino de 9 anos deixa o país no meio de um enorme alvoroço de fotógrafos e jornalistas. Abraçado ao padrasto, chega à Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para ser entregue ao pai biológico. Era o desfecho dramático de uma longa batalha judicial entre as duas famílias. A mãe brasileira havia morrido um ano antes, e o pai americano disputou e ganhou a guarda definitiva do menino. E eles lá estavam dentro de um avião a caminho de casa. Eu peguei isso aqui para dizer o seguinte, é muito legal a maneira com que você, mesmo ao escrever pedaços da sua profissão, que você nunca deixou de ser jornalista, você tinha que trabalhar para sustentar tudo isso era muito complexo, né? Mesmo nesses momentos, você tem
não sei se uma preocupação ou se foi natural, uma linguagem profundamente poética, né? O título desse capítulo é Dois Invernos. A imagem da sua filha no inverno, você no inverno, as duas separadas e as duas profundamente juntas. Juntas. Eu adoro esse capítulo. Eu gosto desse capítulo, Chalita, porque esse livro não é um livro de jornalista. Não é um livro do meu trabalho, não é um livro da trajetória na televisão, de bastidor de televisão, não é. Mas, ao mesmo tempo, ser mãe e jornalista, conciliar as duas coisas foi uma jornada que me exigiu bastante, porque como tinha todo o tratamento, as datas certas para cirurgias, tudo que eu pude fazer, ser correspondente em Nova York, depois ser correspondente em Londres, eu tinha que sempre fazer coincidir com as datas das cirurgias para que o tratamento fosse priorizado. Mas ainda assim, eu consegui andar bastante com ela sempre junto comigo. Ela fez um esforço muito grande para me acompanhar sempre. Ela mudou de escola 8 vezes. Então, assim, esse capítulo, na verdade, eu gosto dele porque, embora não seja um livro sobre a minha profissão e meu trabalho, eu resumo nesse capítulo que foi como ela foi colaborativa no sentido de estar junto comigo todo o tempo para onde eu precisava ir e eu também com ela. Então, assim, é o único capítulo que conta um pouco do meu trabalho, que resume um pouquinho a minha transição de sair da TV Globo e ir para a Record e rodar o mundo. Então, assim, é o capítulo que eu falo um pouco de trabalho, mas sob a perspectiva de mãe e filha, juntas. Eu gosto muito desse capítulo. Adriana, e uma coisa importante para as pessoas saberem também é que você criou-se sem o pai da Adriana, né? Sim. Você foi inteira dela, você teve que administrar tudo junto. Você, quando morava fora, não tinha ninguém da sua família para ajudar, era você e ela, né? Você e a sua menina. Até os 4 anos da Giovana, os meus pais, eu morava em Belo Horizonte, os meus pais são avós muito presentes, mas estavam ali todo dia, a gente estava sempre junto. Com 4 anos eu saí de Belo Horizonte. E 4 anos da Giovana, 30 anos, eu estava com 30 anos, a gente foi para Brasília e daí então a gente passou a não ter esse aconchego da família tão pertinho. E aí a jornada ficou intensa. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, eu acho, assim, que também houve uma conexão profunda, que já era intensa, mas a gente sentiu que a gente seguiria de mãos dadas, eu e ela não tem contato com o pai biológico, por uma questão, inicialmente, de um afastamento dele, consolidado pelo tempo. Hoje, o desejo dela é o respeito e ela tem a decisão que ela quiser em relação a isso. E ela tem um pai de alma, de coração, seu amigo, que eu espero que esteja nos prestigiando. Chico! E algumas vezes que eu ousava apresentar como padrasto, nossa, brigava comigo. E ele é um paizão, ele é um paizão. E eu tenho capítulos bem especiais falando dessa relação dele com ela e do encantamento dos dois. Eu acho que muitas vezes eu pensei assim, puxa, quando o Chico entrou na nossa vida, eu pensei assim, que bom, a Giovana merece muito um pai. Uma menina tão sábia, tão serena, tão forte, que luta tanto desde o nascimento, enfrentou a primeira cirurgia com 3 meses de vida e foi sempre com uma sabedoria e serenidade muito impressionantes. Quando eles se encontraram e ela tinha 8 para 9 anos, que eu comecei a namorar o Chico, e essa relação também não é imediata, né? Leva um tempo para se consolidar. Quando ele efetivamente vira o pai dela e ela a filha dele, eu ficava muito feliz, assim, eu sou muito feliz por isso, porque eu penso, puxa, ela merece, o universo reservou esse pai para ela e ela merece muito. E eu vejo dos dois lados, porque também acho que ele merece muito essa filha. Ele se entrega para ela com o coração babando, o olhar brilhando de amor. Então, os dois mereciam se encontrar. E isso independe do casamento, sabe assim? Obviamente que a gente está bem, somos uma família, mas eu sinto que é uma conexão entre eles que é muito intensa, que há um brilho no olhar dos dois. Então, isso me aquece o coração.
Ele é apaixonado pelas duas mulheres da vida dele, né? Isso é muito bonito, É, né? Estamos de olho, né, Adriana? estamos de olho. E você sabe que tem uma coisa que eu acho também muito profunda aqui, mesmo na história com, né, do pai da Adriana, você conta, né? Porque está contando a vida dela, a história dela, e não é que você tenha, né, uma desculpa, mas é como assim? É uma percepção das diferenças que os seres humanos têm, e foi a opção que ele fez de vida dele, as condições que ele tinha, mas não tem mágoa em você, né? Tem uma contar do que aconteceu, e de repente você tem a gratidão por essa outra pessoa que surgiu na vida de vocês, que é o Chico, né? E que Eu acho virou um assim, amor, né? escolhas difíceis doem. Então, assim, há uma dor, houve uma dor na Giovana, em mim, mas eu também acho que há uma dor do outro lado. As pessoas, às vezes, elas escolhem errado. E eu acho que isso acaba consolidando situações que não provoca dor só em mim ou só na Giovana. Também provoca dor, talvez, para ele. Então, assim, esse é um assunto que até é um capítulo muito breve do livro, exatamente porque como não há um contato entre nós e a Giovana nesse momento assim não deseja que haja, porque durante muitos anos foi uma escolha dele, e quando houve uma tentativa ela já era uma adulta praticamente. Então assim, mas ela não existiria se eu não tivesse esse encontro com o pai biológico dela. Então, o primeiro ponto é esse. Eu tenho que respeitá-lo porque ela não existiria. Agora, eu efetivamente acho que as decisões que foram tomadas, tudo que aconteceu, o universo entregou ela para ser minha filha. Eu abracei com todas as forças que eu tenho. A frase que eu disse para ela na maternidade, assim, eu vivo diariamente o que eu escolhi. Porque eu não acho que a gente se torna mãe ou pai ao conceber. Não é uma partícula de sêmen ou um óvulo que te fazem pai e mãe. Você pode ter um filho, mas ser mãe, na minha opinião, é escolha. Você escolhe, e é uma escolha diária, contínua, cotidiana, na dificuldade, na alegria, nas noites mal dormidas. Quando você tem um filho, você não sabe o que vem pela frente. Então, assim, eu sabia desde o ultrassom que a Giovana teria desafios ortopédicos, cirúrgicos, mas um bebê que não nasce aparentemente com algum problema físico, com alguma diferença, não necessariamente esses pais não vão viver grandes desafios. Todos os pais vivem desafios. Então, assim, ser mãe e ser pai, para mim, é a escolha. E eu tenho certeza absoluta que eu fiz a escolha certa, faço com muito amor, com muito orgulho, tanto que eu escrevo aí bem grande no livro, sou a mãe dela. O Chico fez essa escolha por ela, por ser o pai dela, e isso abastece a Giovana de amor, e eu acho que está tudo certo, está tudo bem, sem mágoa, e está tudo certo. Eu acho que é isso que faz você ser tão linda por dentro e por fora, né? Essa leveza, assim, é olhar para trás e não e não tomar café com as tragédias, né? E não, né? Não alimentar não, ele deveria ter feito isso, aquilo, tal, tal. É ter a gratidão por aquilo que foi bom e seguir adiante, né? É isso que dá a leveza e a beleza. Eu vou te dizer e o livro também me trouxe isso, porque quando eu revi tudo, em muitos momentos eu sofri de novo. Eu sofri por frases que eram assim, um soco no estômago. Mas eu sofri com a compreensão de que não vale a pena, como é que é a expressão que você usou? Tomar café com a tragédia. Com a tragédia, com a tristeza. Com a tristeza, com a tragédia, com o rancor, com a mágoa. Ficar tomando café com tudo isso e todos os dias. Não, eu olho para trás e eu penso assim, puxa, às vezes foi pesado. Hoje, então, eu olho para trás, daqui a pouco eu faço 50, eu tenho 48 anos, eu tive a Giovana com 25, então, daqui a pouco, eu olho e penso, meu Deus, eu era uma menina com 25 anos. Então, quando eu lembro de tudo que eu passei, eu falei, puxa, foi muito difícil. Mas foi maravilhoso. A alegria sempre foi maior que tudo, por tê-la como filha, por ser a menina dela e ela a minha menina. Então, assim, jamais vou tomar café com rancor, com tristeza, com mágoa. Nada Esses disso. sentimentos não me agarram.
Olha que lindo, mais um trecho aqui. E depois vinha o êxtase do banho, o único da semana com as pernas livres, sentindo água morna na banheira no meio do quarto. E mais tarde sei que ela percebia o meu contentamento quando, após vencemos os moldes de gesso, duas meninas entravam juntas debaixo do chuveiro, leves, como se a água tivesse o poder de lavar tudo, até os medos. Até os medos. Porque a Giovana, com uma semana de vida, 7 dias de vida, ela já colocou gesso nas 2 pernas. E esse gesso ficava, só era trocado toda segunda-feira, porque tinha que moldar as pernas, tentar a força do gesso e melhorando a posição das pernas para facilitar depois as cirurgias. E para também impedir que elas entortassem mais, porque as pernas eram muito tortas quando ela nasceu. Então, quando a gente tirava o gesso em casa, e era um parto, muito difícil, eu narro no livro, mas quando tirava, eu conseguia pegar aquele bebezinho assim, ela estava com 3, 4 meses, já conseguia levar para debaixo do chuveiro, e ela tomando a aguinha que fica assim no ombro. Gente, inesquecível. E era isso, sabe assim, um banho de alívio e de pensar que aquela água lavava até os medos. Me encorajava, me fortalecia. Eu me alimentei muito dessa conexão com ela. E eu acho que eu deixo isso claro no livro. Porque as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas que mãe forte, que mãe leoa. Algumas pessoas me dizem isso. Eu me considero uma pessoa forte, assim, no sentido de ser resiliente, perseverante. Eu me considero. Talvez tudo isso já estivesse em mim antes da Giovana. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu me tornei muito mais, tudo que eu me tornei mais e melhor foi pela conexão com ela. Então, se ela me deu foco, ela me deu senso de prioridade, saber diferenciar o que é prioritário do que é supérfluo. Ela me deu direção, eu sabia das necessidades e sabia focar no que era mais importante. Então, assim, ela assim, quem pariu quem, né? Eu sou a mãe dela, mas e o quanto eu nasci dela, né? E desse encontro com ela. Eu acho que todas as mães sabem o que eu estou falando, assim, porque não é um dar, é um trocar. Né? A Giovana não só recebe, ela também me ofereceu demais, demais, demais. Então é uma troca muito especial. Adriana, a gente está quase chegando no final aqui, tem que acabar 8h50 para salvar. A gente até ia tentar colocar a Giovana hoje, mas teria que sair você, entrar lá, eles ficaram com medo aqui da conexão. Mas vamos ver se ela dá uma tá mensagenzinha para a gente aqui, para ver se ela está assistindo. Ela vamos fazer um teste. vamos fazer um Giovana, teste. se você estiver aí, então dá um oi aqui nas mensagens. Ó. Apesar de que eu sou péssima para ver mensagem, gente, eu preciso dizer. Olha, tem mensagem aqui de gente sugerindo para transformar em filme, tem gente que já leu o livro e dizendo maravilhas, tem gente com saudade de ver você na televisão todo dia, tem gente dizendo que isso está acalmando o coração, ouvir a sua história. Eu acho que uma das coisas bonitas disso são tantas mães, né, que às vezes tem, né, um filho com uma diferença, com alguma coisa, e tem tanto medo disso, e de repente ouve o seu testemunho, a sua força, né, e isso acalma o coração, né? Pareceu a Giovana, não? Não sei, Charito. Parecia uma Giovana ali. É Joana. Ih, agora, ó. Talvez. Bom, mas ela está assistindo. Vamos mandar beijo para ela, porque ela falou que ia assistir até o finalzinho, se precisasse que ela entrasse. Mas eu também... Beijo, linda. Tá tudo bem aqui, viu? Ah, ela tá aí, tô aqui, gente. Beijo. Adriana, assim, e o ponto forte disso, nessas 10 cirurgias, esse gesso todo, de repente essa menina chega em casa e passou numa faculdade de medicina, depois passou numa outra faculdade de medicina, não foi isso? Ela passou na Santa Casa primeiro? Ela passou na Santa Casa, depois de 2 anos de cursinho, a luta foi grande. Depois de 2 anos de cursinho, ela passou na Santa Casa, em 8º lugar, que para mim foi assim... final de Copa do Mundo. E a aflição do cursinho e tudo foi... As mães vestibulandos entendem. E depois ela passou na Paulista, né, na Federal de São Paulo, e passou mais umas 4 ou 5. Chegou uma hora que ela parou de olhar, a danadinha. Porque ela já tinha o que ela queria, que ela ia estudar em São Paulo, aí ela parou de olhar. Depois de alguns meses, ela falou assim, fui chamada para uma faculdade de medicina, não sei se é no Sul, porque aí acho que tinha sido uma outra chamada, né?
ela parou de olhar, porque ela já tinha se matriculado na Paulista, que era o que ela sonhava, era o que ela queria. Então, assim, ela é danadinha, bem danadinha. E Que eu consegui legal. mandar vários coraçõezinhos aqui, ó. Você conseguiu, né? Olha, então o Consegui. livro está aqui, da Editora Globo. Adriana Araújo, sou a mãe dela. Aí, ó. Uma linda Tá história de aqui. amor. Eu sou muito grato por ter lido, ter sido o primeiro leitor. Quando eu li, e assim, eu muitas vezes leio livros e amigos pedem, eu falo assim, olha, deixa um tempo guardado, trabalha. Quando eu li esse livro, eu falei, Adriana, você tem um livro. Assim, realmente, a história é incrível, é lindo. E o final de todo o sofrimento, e eu ainda disse assim, é tanta dor, é tanta coragem, e é um final que não é um final, é o final do livro, né? A vida dela prossegue, mas é um final muito feliz, né? Essa menina que precisou tanto da medicina, entrando na faculdade de medicina, numa das melhores do Brasil, a Paulista de Medicina talvez seja a melhor do Brasil, né? Conseguiu entrar em várias, e essa menina ali com segurança, e a Giovana, né, quem conhece, tem um sorriso lindo, é uma menina linda, tem uma delicadeza, ela é aconchegante, né? É igual a mãe. Ah, Parabéns. ela é linda demais. Olha, eu quero te agradecer muito. Primeiro por isso que você falou, que você de fato disse que eu tinha um livro e às vezes a autocrítica da gente é tão severa que se não aparecesse uma pessoa como você no meu caminho, uma pessoa que já tem 100 livros publicados, uma pessoa que eu admiro tanto e que eu pedi, se for um mico, se tiver ruim, me diga. E você, com todo o afeto, leu e não só me disse que eu tinha um livro, como ficou assim em cima de mim. Tem que publicar, tem que publicar. Me apresentou para uma editora, me apresentou para outra e foi me guiando nesse mundo, que eu sou totalmente marinheira de primeira viagem. Então, assim, você foi essencial, você sabe disso. Eu acho, eu acho que eu tenho muitos sentimentos que eu não posso elencar o que é o sentimento mais importante do mundo, mas assim, gratidão é algo que eu carrego comigo. Eu tenho gratidão, eu agradeço até pelas dificuldades, até pelas coisas que às vezes são pesadas, difíceis, mas me formaram, me conduziram. E ter você como um amigo e um leitor tão especial que fez esse livro existir, é gratidão eterna. Obrigada demais. Eu que sou Eu quero grato. dar só mais um muito obrigada, que é a equipe da Latex São Roque, que é a fábrica que fez as luvas sob medida para a mão direita da Giovana, que tem 2 dedos, e ela tem luvas médicas para trabalhar por todo o tempo que ela quiser ser médica. E essa mesma fábrica também já atende uma outra estudante de medicina de Brasília, também com uma mão diferente, com 2 dedos. Isso não é merchan, é agradecimento mesmo, porque quando você encontra alguém que vê a necessidade da inclusão e trabalha por isso, então, assim, são outras pessoas da fábrica da Latex São Roque, por quem eu tenho uma gratidão eterna também. Obrigada, Caras. Obrigada a você demais, viu? Obrigado, obrigado. Um beijo enorme para você. Obrigado, Giovana, por você ser uma menina tão linda também e por ser a filha dela. Beijo para Obrigada, vocês. linda. Te amo muito, viu? Beijo, Thalita. Obrigada demais. Uma honra, viu? Semana que vem temos mais uma live aqui, Caras Inspiradores. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo, até a próxima.